Bom dia, alunos. Professor Paulo, professor do 5º ano do Colégio Nova Geração, com a colega professora Silmara, mais uma vez em parceria. Bom dia para vocês, tudo bem? Eu me chamo Silmara, também dou aula de História no período matutino. Paulinho, estou feliz de estar aqui hoje com você, hein? Boa! Vamos lá, interagir. Que a OMS fala, né? Questão de distanciamento, mas uma aula sempre bacana para vocês. Nosso pensamento é em vocês o tempo todo, tá bom? Vamos lá? Olha, em História, estamos trabalhando no segundo bimestre, capítulo 2, sobre cidades, serviços públicos e desigualdade social. É o segundo capítulo da apostila de História de vocês. Então aqui nós vamos falar sobre esses tópicos. O que é desigualdade social, como surge a desigualdade social, algumas causas dessa desigualdade social, tipos de desigualdade social e como diminuir, como que o Brasil tem se portado nesse momento. Então vamos lá? Bom, então vamos lá. Como o professor Paulo disse, né, os tópicos que nós iremos interagir nesse segundo capítulo. Aqui nós trouxemos uma definição para vocês sobre desigualdade social. Duas palavrinhas, né, que às vezes ainda é muito complexas para a idade de vocês. Porém, o significado aqui é bem tranquilo para que vocês consigam interpretar melhor. Veja só. A desigualdade social é a diferença nas condições de vida e de acesso aos serviços básicos, ok? Vamos lembrar um pouquinho. Serviços básicos, podemos pensar na aula do primeiro capítulo, sim ou não, professor Paulo? Primeiro capítulo nós falamos sobre serviço público, o que cada setor oferece a respeito do serviço e quais são esses serviços básicos. Quando a gente fala básico, é o mínimo que a população deveria ter de serviço recebido do poder público. Que é a educação, saúde, a segurança pública, né? Entre as classes sociais. Ou seja, essa desigualdade social, para que vocês entendam um pouquinho melhor e reflitam, tirando as suas conclusões também, nada mais é o quê? É essa diferença que tem entre uma classe social com mais poder financeiro e aquela que tem menos poder financeiro. Ou seja, neste meio há essa desigualdade, há esse desequilíbrio, não é? Quer ver, professor Paulo? Por exemplo, quem tem hoje um plano de saúde, sim, por mais que tem toda essa dificuldade, que ele tem o plano de saúde particular, ele vai ter um acesso melhor, sim, à saúde, sim ou não? Sim. E aquele que está na classe mais baixa, que depende literalmente do SUS, que depende do plano de saúde público. Isso. Você acha que ele vai conseguir com mais facilidade esse atendimento? Nós estamos vendo, né, nesse momento da pandemia, qual que é a preocupação inicial? Que todo mundo fique em casa, por qual motivo? Porque se for todo mundo hoje, se for 1% da população brasileira para os hospitais, eles não dão conta. Nem o público e nem o privado. Nem o privado. Nesse momento, nenhum deles consegue atender, principalmente o público, ele não tem condições. Então, assim, todas as ações que têm sido tomadas na nossa cidade, no nosso país e no mundo, é pensando nisso. Nenhum serviço público consegue atender esse momento de Covid-19 que nós estamos passando. E aí a gente pode perceber que há sim essa desigualdade social, entendeu? Em relação à saúde. É óbvio que desde o descobrimento do Brasil, né, quando Dom João VI já trouxe essa questão do serviço público e ali já operava a desigualdade social, né? Porque mais para frente nós vamos estar vendo. Então, desde a época quando nós éramos colônia até hoje, no século XXI, nós podemos dizer que existe ainda a desigualdade social. Porém, hoje há mais acesso, sim, né, assim, nessa parte do setor público. Até porque assim, era uma cultura que veio da Europa, né? Lá já eram reis, então assim, toda a riqueza já era destinada a uma parte dessa população. E quando eles trouxeram essa cultura de lá para cá, isso perpetuou, né? A gente sabe que hoje tem mais acesso, porém, isso já era uma coisa cultural. Então a gente tem que entender que a desigualdade não é agora, já é uma coisa que veio desde o Brasil colônia. Desde o Brasil colônia, verdade. Vamos lá?
Então, assim, como que surgiu? Como nós falamos aqui a questão desde Dom João VI, alguns teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno. Então, eles falam assim que boa parte, em suas teorias, colocam a existência da desigualdade social numa vértice comum. A concentração, que nós acabamos de falar, do dinheiro a uma classe e a má distribuição de renda. Então, assim, o dinheiro que deveria chegar a determinados serviços chegam de forma precária ou de forma parcial, que deveria chegar na sua totalidade, e isso vai cada vez mais agravando em qualquer setor. Aí a educação, a saúde, a segurança pública, transporte público, tudo aquilo que nós falamos no primeiro capítulo. Então ele fala assim, sendo a desigualdade fruto da concentração de dinheiro, que nós acabamos de falar, o que resta, a grande parcela da sociedade dividir o restante, ou seja, 90% fica para uma classe e os outros 10% é dividido entre a população, nas demais, a população geral. Ok? Então, assim, ele fala assim, algumas causas. Então, quando essa desigualdade já vem historicamente acontecendo, isso vai agravar onde? Aqui, ó, na má distribuição de renda, na má administração de recursos, na falta de investimento nas áreas sociais, na falta de oportunidade de emprego. Então, assim, são várias situações, muitas vezes, assim, por uma má vontade de alguns, quando eu falo de alguns, eu falo do governo federal, governo estadual, governo municipal, não chega, e aí isso acaba agravando ainda mais nesse momento, ok? Vamos lá? Olha só, quando nós falamos de desigualdade social, nós também não podemos só pensar na questão financeira, porque não é só isso que gera toda uma sociedade, ok? Então vejam só, também nós temos a desigualdade econômica, que é tudo isso que nós falamos agora para vocês, que uma boa parte do dinheiro fica concentrado em um tipo de sociedade, vamos dizer, igual o professor Paulo trouxe, 90%, e os outros 10% têm que ser distribuídos para o restante da sociedade. Porém, esses 90% são a minoria. Sim. Né? E aí, a maioria fica só com 10%, né? Mas nós também temos a desigualdade racial também, a regional e também a desigualdade de gênero, tá? Que tem essa diferença até salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma profissão, o mesmo cargo, mas existe uma desigualdade social em relação ao gênero, tá? Também quero puxar um gancho aqui para o racial. Por quê? Essa desigualdade racial, desde a época do nosso querido Dom João VI, olha lá, logo mais quando nós entrarmos na revolta da vacina, a guerra da vacina, vocês vão entender o motivo maior dessa desigualdade racial que o Brasil vem trazendo desde a época da parte colônia, tá? E aí nós vamos poder interagir com mais clareza, tá bom? E a regional são as disparidades entre regiões, cidades e estados. E é o que nós vemos, né? Sim, vamos pensar no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Muitas cidades com muito, isso, né? E outras cidades com tão pouco, né? Cidades que receberam um povo de um determinado estado e que aí acabou trazendo riqueza, e outros sofrendo porque assim não teve a mesma qualidade, vamos dizer, no serviço, no dividir, né? Então verdade. Assim, a gente precisa, assim, o professor Paulo, a professora Silmara, nós trouxemos para vocês entenderem que porque quando nós falamos de desigualdade, a gente sempre se concentra na parte econômica. Então, assim, muito legal falar disso daqui com vocês. Verdade. E nós vamos continuar falando nos próximos capítulos. Ok? Boa. Vamos dar continuidade? Excelente, turminha. Vamos lá. Agora nós vamos falar do que nós estamos vivendo hoje. Pandemia. Então, assim, a pandemia expõe escandalosamente, ou de forma escandalosa, a desigualdade social no Brasil. Então, assim, quando nós falamos de ficar em casa, a gente sabe que existem várias situações. Então, assim, nós trouxemos algumas imagens, e acredito que as imagens também já falam por si. Verdade. Por isso que, assim, aquele que tem oportunidade de ficar em casa, que é assim, fique em casa, que entenda que alguns precisam ir trabalhar, então assim, quem tiver que ir trabalhar a gente também entende. Com certeza. E as imagens estão aqui falando por si, então assim, é muito mais fácil se eu tivesse a oportunidade de continuar, ok? Ei, professor Paulo, é muito interessante essa imagem aqui, turminha, porque
aqui está a classe social mais baixa e aqui está a classe social mais alta. E o engraçado é que quem nesse momento do Covid tem essa possibilidade de ficar num espaço, né, uma casa maior, ampla, com piscina, né, consegue até encarar melhor essa questão da pandemia. Agora você veja aqui essa desigualdade social com uma outra parte da sociedade que tem que viver assim. Você quer ver uma coisa, professor Paulo? Posso dar um exemplo aqui bem legal? Eu vi há 10 dias atrás uma família da favela do Alemão, do Complexo do Alemão, que um filho pegou o Covid. A casa de 3 peças moram 9 pessoas em 3 peças. Como que eles poderiam fazer para isolar essa pessoa da casa? E preservar o restante. E preservar o restante, porque tem que haver esse isolamento, não é verdade? Sim. Talvez, Paulinho, que isso não venha acontecer nem na minha casa, nem na sua. Mas, diante da nossa situação, se acontecer, a gente com certeza tem um quartinho a mais onde a gente pode ficar. Com uma televisão, com um banheiro, ter esse isolamento, tá? Você sabe aonde que esse moço ficou, Paulinho? Dentro dessa casa deles, do complexo, turminha, eles falam de laje, né? Hoje vai ter a festa na laje, né? É uma cultura muito rica dentro das favelas, né? E esse jovem, ele ficava o dia inteiro sentado numa cadeira de madeira lá fora. E a mãezinha e os outros levavam tudo lá para fora. Para tomar banho, ele tinha que ser o último. Que daí todos saíam dessa peça, né? Deixavam ele passar para entrar neste banheiro, tomar o banho para depois higienizar tudo. E ele era o último que podia entrar na sala para dormir, porque o quarto dele era na sala. Então são coisas bem interessantes que nos faz pensar quanto à desigualdade social, né? Um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo, porque aquele que tem condições está mantendo uma quarentena assim. Ou seja, né? Vamos pensar numa frase, vou deixar aqui para você. Será que todos nós estamos no mesmo barco nesse Covid-19? Ou o seu barco é uma lancha e a minha é uma canoa? Vamos pensar, hein, turminha? Pode prosseguir, professor. Vamos lá, então. Bom, o Brasil, como o mundo, essa palavra tem que ganhar cada vez mais força. Solidariedade. Então, assim, as pessoas têm pensado no próximo, principalmente na foto anterior, assim, essas pessoas que não têm condições. Quem tem um pouquinho de condição, eu não falo de muita coisa, eu falo que se ele tem um pouquinho a mais, eles estão ajudando. Então, por meio de iniciativas públicas, com investimentos nos serviços públicos e iniciativas de cidadãos, através de pequenas ações. Então, assim, as ONGs que nós falamos nos capítulos anteriores, são todas iniciativas que estão ajudando o próximo. Então, nesse momento que a pandemia não escolhe classe, a gente sabe que nós falamos, na verdade, foi que alguém consegue um atendimento um pouquinho mais rápido e o outro um pouco mais demorado. Mas está aí essa situação. Então, assim, a solidariedade tem feito a diferença. Graças a Deus, né, professor Paulo? Graças a Deus. Essas fotos que o professor Paulo trouxe aqui, junto com a professora Silmara, esse daqui é uma ONG chamada CUFA, é de Campo Grande. Olha que lindo, gente. A nossa cidade tem ONGs, né? O terceiro setor. Nós temos ONGs em Campo Grande que, olha só, se preocupa com o próximo, né, professor? Que está vivendo a solidariedade. Então, que são todas fotos de Campo Grande e com ajuda. Então, assim, a desigualdade social é uma coisa que está imposta culturalmente, mas que tem pessoas que estão a fim de fazer isso mudar. E nesse momento, mais que tudo, a gente precisa que ações como essa aconteçam e perpetuem, né? Mesmo depois de tudo isso. Então, assim, foi muito bom falar de desigualdade social com vocês. Mais uma vez, um prazer estar do lado da professora Silmara. Como nós falamos no outro vídeo, isso vai continuar, que deu muito certo. Então, assim, fica aqui um abraço do professor Paulo. Se puder, fique em casa. Professora Silmara. Um beijão para vocês, tá? E quem sabe você não consegue, dentro da sua casa, praticar um ato desse de solidariedade em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas questões sociais que nós estamos vivendo,
eu tenho certeza que dentro do coração de vocês sempre cabe um ato de solidariedade. E você pode fazer aí da sua casa. Porém, vamos pensar um pouquinho aqui, na nossa cidade de Campo Grande, tá? Ó, um beijo para vocês e refletem. Será que nós estamos todos no mesmo barco? Vamos pensar nisso? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, turminha. Fiquem com Deus.